neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Venha após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente,
cada nuvem traz. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 7. Ouvintes, como cristãos que somos, a única opinião em relação à vida cristã, aos céus, a Deus que devemos aceitar, é a opinião própria de Deus através de Sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Porque Deus inspirou, foi a Pedro, João, Paulo, para dar respostas àqueles que perguntassem o que deveriam fazer para serem salvos. Ora, Pedro tinha a chave dos céus. E ninguém pode negar isto, que de fato São Pedro tinha a chave dos céus em suas mãos. Como todo verdadeiro mensageiro de Deus tem a chave dos céus em suas mãos. Essas chaves são as Escrituras Sagradas. Era um homem que reconhecia pelo Espírito Santo o que estava se cumprindo naquele dia, naquele momento, como ele disse, isso é o que disse Joel, o profeta Joel. Então ele tinha resposta para o povo. Que faremos, varões e irmãos? Ele respondeu, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora ele aplicou justamente a chave. Ele era inspirado pelo Espírito Santo. Porque se ele falhou em Atos 2:38, ele falhou em todo o restante de suas Escrituras. Se Paulo falhou em Atos 19, então ele falhou em todas as demais. Se você não pode crer em Atos 19, em Atos 2:38, como cumprimento de Mateus 28:19, então você não pode crer na Bíblia Sagrada. E por conclusão, você é um incrédulo. Você crê num credo, numa organização que sem inspiração alguma de Deus lhe batiza nos títulos apenas, sem usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande verdade. Mas aqui está a opinião, o conselho que nós devemos tomar acerca da nossa vida eterna é somente destes homens. Depois deles, só se surgirem outros que usem a mesma inspiração deles
e que possam usar as escrituras deles. Fora disso é anátema, é excomunhão, é abominação, é mentira, portanto. Paulo disse: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Por isso, nós encontramos uma humanidade com o título de cristã, sufocada, sofrendo danos que somente os pagãos deveriam sofrer. Quem crê em deuses mortos, em ídolos, é que tem direito de fumar, de beber, de viver no pecado, porque eles não conhecem ao Deus verdadeiro. Mas este Deus verdadeiro, este Espírito Santo, que o mundo religioso, chamado cristão, julga ser seu Pai, seu Deus, vai condená-lo no dia de juízo, de uma maneira terrível. Isto porque não toma o conselho de Deus. Porque no conselho de Deus, a prova, como ouro. Por falar em ouro, nós podemos falar aqui em duas espécies de ouro. Segundo a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, nós encontramos Paulo dizendo: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, não conspirando, murmurando, aflitos. Mas o apóstolo continua: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Porque o amor do dinheiro, do ouro terreno, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. As nações estão traspassadas com muitas dores. Por que causa, nações? Por qual causa, homens? A humanidade está traspassada, crucificada, gemendo, e não há nada que lhe satisfaz, nunca está contente com o que tem. É por causa de Jesus Cristo? É por causa do Evangelho que temos? Há um conselho do próprio Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, endereçado especialmente a esta era em que estamos vivendo. Laodiceia, direito dos povos, mulher. Esse nome Laodiceia quer dizer mulher, e quer dizer também direito dos povos. Quando as mulheres podem pôr e deporem os homens. Quando as mulheres dirigem a seus maridos através de suas naturezas, através de seus sistemas de criação e outras coisas mais que herdam como tradição de seus pais. Esta é a grande verdade. Agora, segundo o profeta, aí está um montão de homens sem espinhaços. Mas Jesus Cristo vem e diz: aconselho-te que de mim compres
ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça vergonha na tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aqui está um conselho. É um conselho apenas. Agora aceita conselho quem quer aceitar. Deus dá o seu conselho, mas não obriga ninguém, a quem quer que seja, nem a mulher, nem a homem, a cumprir, obedecer o seu conselho. Ele apenas dá o conselho. Compres de mim ouro refinado pelo fogo. Isto é, sofra alguma coisa por mim. Sofra alguma coisa pelo bom senso, pela verdade. Compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. O problema não é enriquecer? O problema não é sustentar um nível balofo, sacrificial, um jugo imposto pela vaidade, imposto pela ganância. Ora, muito melhor a riqueza de Cristo do que a riqueza mundana. Muito melhor. Milhões e bilhões de vezes. Muito melhor e muito maior as riquezas de Cristo. Mas tem que ser comprada. Ora, este povo a quem Jesus Cristo está se referindo, a quem São Pedro se refere, tem abundância de ouro, mas não ouro de boa qualidade. Ele está se referindo à igreja, à era, e ela tem muito ouro e muita prata, o que Pedro não teve. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata. Pedro não teve uma coroa de ouro. Não. Ele disse para o aleijado, para o coxo na porta formosa do templo: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele tinha poder. Ele tinha riqueza de Cristo, do nome do Senhor. Mas a este povo que Jesus está dirigindo, a esta igreja que diz que é rica, porque tem muito ouro e muita prata, ela tem um ouro que não é de boa qualidade. É um ouro que foi comprado com vidas de homens que ela destruiu. Ouro das nações, para cumprir o que Apocalipse 17 diz, que ela está embriagada com o sangue dos santos. Vejam Apocalipse 17. E que os reis da terra têm levado presentes para ela. Ouro, prata, demais coisas, e honra, e posição, e poder. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem, porque o amor ao ouro foi a raiz de todos os males. De todos os males que temos aqui hoje, que você pode ver, é o amor ao dinheiro, metido na religião. Aí está a coisa, à luz da palavra, como ela é, sem nenhuma diferença. Mas a classe de ouro que a igreja mundana tem é uma classe de ouro que desvanece, que perecerá, que não poderá lhe salvar. Veja se o dinheiro pode salvar a moral, pode salvar os lares, pode levar a mulher para a posição correta dela, ser humilde, deixar suas exigências, os seus atos, suas opiniões próprias, quando ela, na Bíblia Sagrada,
é o corpo e o homem é a cabeça. Ela é rica. Ela não tem senão o ouro mundano que perecerá. Ela é complacente. Ela tem feito da abastança o principal critério de espiritualidade, a evidência das bênçãos de Deus e a pureza de doutrina, etc. Então, se o seu ouro aumenta, se seu patrimônio aumenta, se suas riquezas terrenas aumentam, ela diz: Deus está me abençoando. Deus está nos abençoando. Deus está nos dando grandes coisas. Mas tem uma coisa: ela é chamada por Jesus Cristo de cega, de desgraçada, de nua. Então ele volta e lhe dá o conselho: compres de mim ouro refinado pelo fogo, isto é, caráter aperfeiçoado no sofrimento, pelo nome de Jesus Cristo, pela verdade, pelo critério verdadeiro da vida cristã. Isso é que é comprar, sujeitando uns aos outros, como ele sujeitou-se a si mesmo ao sofrimento, à angústia, à aflição, à cruz. Mas veja o que ele virá buscar. Ele virá buscar caráter. E não há caráter em mulher alguma, não há caráter em homem algum que não sofra pelas riquezas eternas, que não sofra pela palavra de Deus, que não obedeça à opinião escriturística acerca da ordem e conduta de vida em seus mínimos aspectos, em seus mínimos pontos de vista. Sim, nós não levaremos nada daqui senão o caráter. Jesus tampouco vem buscar de nós coisa alguma senão o seu caráter. Ele não vem buscar beleza, ele não vem buscar riqueza terrena, ele vem buscar o seu caráter. Agora, o seu caráter é forjado na fornalha da aflição. Mas este caráter de latão não resiste nenhum sofrimento. Ele foge, ele é covarde, ele é ingrato, ele é injusto, ele é parcial, ele é conveniente, ele não agrada a Deus. Por isso, Pedro, Jesus, Paulo não tomou nunca esse latão que não resiste o martelo para um exemplo como esse. Ele tomou o ouro que é maleável, que suporta o fogo da aflição. Não é apenas um sofrimentozinho aqui, não é apenas uma criticazinha ali, mas sim um caráter que enfrenta, se necessário, leões, fogueiras, aflições, angústias, com justiça e com amor. Esta é que é a joia formosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense agora onde você está, meu ouvinte. Em qual coroa você está? Você é uma pedra de uma coroa. Mas a coroa de quem? Comprada por bom preço? Pelo dinheiro mundano? Pela aparência? Pelo que é terreno? Ou pelo sangue do Calvário? Pelo sangue de Jesus Cristo? Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe,
ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ouvintes, vamos apreciar juntos mais um pouco da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos liberta. Ele disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pedreiro
que, tendo as suas devidas ferramentas, instrumentos nas mãos, levanta uma parede fora do nível, empenada, torta, ele não pode ser de maneira alguma um bom profissional, apto, consciente do seu trabalho, da sua profissão. Isto porque ele dispõe do prumo, ele dispõe do nível, da régua, da linha. Ele não deve fazer, em hipótese alguma, uma parede torta, fora do nível, porque aquilo vai ruir, vai cair. E, por certo, ele terá que responder, se é que vão exigir responsabilidade daquilo. A Bíblia nos fala da construção de um edifício. Em Efésios capítulo 2, nós encontramos que este edifício está construído sobre uma base, que é uma das coisas mais importantes de toda a construção. Sobre um fundamento. E este é dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos não podem, de maneira alguma, ter falhado no batismo e em todas as ordenanças de Jesus Cristo. Porque, caso contrário, a coisa sairia torta. Por isso que Jesus não os considerou apto enquanto eles não fossem revestidos do poder do arquiteto divino, que é ele próprio, o Espírito Santo. Ele disse: ficai em Jerusalém. Pedro não iria estudar depois de velho, o que seria até um paradoxo muito grande em relação à chamada que ele recebeu. Mas ele deveria, por certo, como os demais, receber aquela autenticação de Deus, o Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. O poder do alto seria aquele que viria construir o edifício de Deus, a igreja de Deus. A igreja não está edificada sobre o homem, Pedro. Diz a Bíblia que ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas foi a revelação do cumprimento da palavra de Deus em seu devido dia. Foi pela revelação, não foi por informação da carne nem do sangue. Por isso não dependeu da capacidade intelectual do homem, que Pedro respondeu sem dúvida alguma: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Habitar. Aí está o fundamento. E o poder para essa construção não é o poder segundo os homens. Não é a força. Não é o poder de guindastes que podem levantar pedras, que podem levantar concretos. Não. Esse poder é outro, completamente diferente. A ciência até hoje bate cabeça sobre quem construiu as pirâmides. Ora, quem tem um profeta sabe. Aquilo foi não por poder do homem. Ninguém pode construir uma pirâmide
como aquela. Só o poder atômico, só um outro poder, fora do alcance do homem, fora da mecânica que o homem pode manejar. Vejamos aqui que Enoque, como um tipo da noiva, foi arrebatado, foi tirado da terra antes da grande tribulação do dilúvio. Ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. E será arrebatada antes da grande tribulação que virá agora sobre a terra. E Enoque chegou a ter a palavra de Deus. Foi a palavra vivificada. E aquela pirâmide foi construída pela palavra falada. Não foi por poder, por violência de exércitos humanos. Em Zacarias, capítulo 4, nós encontramos o profeta dizendo isto. Depois do Senhor lhe mostrar coisas tremendas, ele disse: e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite do cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ouvintes, como podemos, nós como cristãos, rejeitarmos uma verdade tão grande sobre as 7 eras da igreja? Ali está um castiçal, todo de ouro, alimentado, nutrido, por um vaso de azeite no cimo com suas 7 lâmpadas. Cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Vocês liguem isto com Apocalipse, capítulo 2, vocês vão encontrar as 7 eras, 7 períodos. Em Apocalipse, capítulo 5, você vai ver esse cordeiro sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 mensageiros, 7 Espíritos de Deus. São 7 mensageiros. E Deus já nos enviou o último. Mas o mundo quer saber dele? O mundo religioso quis saber de Jesus Cristo? Quis saber de cada mensageiro no seu dia? Não. A resposta é simples: não. Porque o mundo natural, o mundo religioso, acomodado em suas tradições, só quer ver o poder de Deus através de sua própria força. Deus movimentando a força humana, poder intelectual, poder monetário, poder religioso, poder político, é o que satisfaz a falsa igreja. E é sintoma para ela de que Deus lhe está abençoando. Mas o poder de Deus para a verdadeira igreja se manifesta de uma maneira totalmente diferente. É sobre um prumo. O prumo estava na mão de Zorobabel. É para a construção de um edifício correto, de paredes corretas.
no nível certo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora nós que temos esse prumo que é a Bíblia, temos esse nível que é a palavra de Deus, e estamos construindo coisas tão tortas aos olhos de Deus. Por isso vai se ouvir o grito dentro em breve: caiu, caiu a grande Babilônia. Isto é, a grande confusão, porque ela foi construída fora do prumo de Deus, construída fora do prumo que estava na mão de Zorobabel. Foi construída pelo poder humano, intelectual, científico acerca de Deus. Por isso tem caído na vaidade, na soberba, no engano. Por isso o mundo está envolvido nas paixões carnais. O homem e a mulher vivem em troca de satisfazer seus instintos carnais. Vivem somente pelos instintos, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, pela memória, pelo afeto, pelo raciocínio, pela razão, pela consciência. E quem está dirigindo esses sentidos é unicamente, exclusivamente a dúvida. Dúvida na palavra de Deus e fé no poder material, fé no poder político, fé no poder monetário. Essa é a fé que a igreja mundana tem, porque ela não está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, começando pelo batismo que ela usa. Veja se ela tem o batismo de Pedro. Ela não quer o batismo de Pedro. Ela quer muitas coisas de Pedro, quer muitas coisas de Paulo quando ela quer curar os doentes, quando ela quer fazer outras obras para Deus, no campo moderno e no outro campo, porque ela está num extremo e está no outro. Ambas são as mesmas, mãe com filhas. Isto é o certo. Mas aqui está, não por força nem por violência. A mensagem não viria através de grandes poderes, mas através do Espírito de Deus. A pirâmide, veja só, a pirâmide que naturalmente foi construída por Enoque é uma arquitetura que nunca pôde ser devolvida até este dia. Nós não temos nenhuma máquina que pudesse construir uma pirâmide, nenhum poder, como já afirmamos, a não ser poder atômico, que pudesse construir uma pirâmide, porque ela é gigantesca. Pedras que pesariam toneladas e toneladas e mais toneladas estão colocadas lá no alto, colocadas tão juntas de uma certa maneira que nem mesmo a lâmina bem fininha não poderia penetrar entre uma pedra e outra. E elas não estão cimentadas. Elas são somente cortadas de um certo modo que elas se juntam umas com as outras. Agora esta é uma Bíblia. É uma Bíblia aberta para o mundo, porque assim é a construção de Deus, assim é a igreja de Cristo, assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maneira que é o corpo de Jesus Cristo, cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através do grande instrumento e ferramenta de Deus, que é a sua palavra unicamente.
que nos pode unir-nos como uma só pessoa. Sim, o corpo de Jesus Cristo não é dividido. E o corpo de Jesus Cristo não vai ter uma união que obriga as pessoas a se unirem com Ele, ou se não unirem, não poderão comprar nem vender, não poderão pregar. Você sabe que a união das igrejas está aí. Isto é Apocalipse 13 se cumprindo. E os intérpretes procuram fugir disto, dizendo que esta não é a imagem da besta. Mas que adianta fugir, meus amigos intérpretes? Não adianta se isto é a verdade. A união do corpo de Cristo não usará força e violência de maneira alguma, a ponto de quem não pertencer a esta união não vai poder pregar. Isso mostra que esta união não vem de Deus, porque ela vai usar o poder, ela vai usar a violência, ela vai usar o poder do Estado, das nações. Mas Jesus Cristo nunca lançou mão deste poder. Nunca lançará, portanto. É o poder do Espírito Santo que fará com que todas as pedras vivas que devem ser cortadas para esse edifício eterno de Deus, que é sua noiva, saiam e venham para a mensagem, e venham para a palavra. É o poder do Espírito Santo, não é um poder de proselitismo, por força, por violência, mas é o poder de Deus, é o poder do Senhor Jesus Cristo. Foi esse poder que tirou aqueles apóstolos da tradição, foi o mesmo poder que tirou a Maria Madalena da prostituição, do pecado, mas também é o mesmo poder que tirou do outro lado, de um lugar não menos pior do que o que estava Maria Madalena, os demais filhos de Deus. Oh, que o Senhor possa entrar no coração de cada ouvinte com esta mensagem, que é o prumo de Deus para a construção deste edifício, esta união do seu corpo para o arrebatamento. Não posso me orgulhar em servir o meu Salvador, mas devo me humilhar na presença do meu Redentor. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor, eu sendo barro, tu és construtor. Pois bem, ouvintes amados, isso depende apenas da revelação do Espírito Santo. A construção de Deus vem através da sua mensagem, enviada pelo seu mensageiro, para cortar estas pedras, de tal modo que elas possam ser unidas, a ponto de nenhum credo, nenhum pensamento próprio caber entre essas pedras, neste corpo. Isto é a bênção de Deus. Não há bênção maior do que esta. Não se engane. Você pode ser curado de um câncer e ir para o inferno. E você pode morrer de câncer e ir para os céus. Você pode morrer com um câncer e ir para os céus. E pode ser curado de um câncer e ir para o inferno. Não é o poder que cura carne. Não é por uma cura que você recebe na carne que você pode basear a sua construção. Isso é um nível torto. Não pode haver sã doutrina a não ser do profeta de Deus.
porque não há outro fundamento, não há outro batismo. Se você se batiza com um homem apenas dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está te devendo esse nome. Ele é um devedor. Ele não usou o nome. Ele não é apostólico. Se quem escreveu Mateus 28, 19 foi um apóstolo, quem falou em Atos 2:38 também foi um apóstolo. Obedecendo, usando o nome. Que adianta esse batismo de centenas de pessoas sem usar o nome? Isso não é batismo. Venham ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser.
alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar